Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de patologia geral e o tema da nossa aula de hoje é distúrbios do crescimento e da diferenciação celular associado às neoplasias. Bem, inicialmente, a gente precisa entender dois conceitos aqui, tá? O que é crescimento e o que é diferenciação celular. O crescimento celular, ele está associado com a multiplicação, com o processo de proliferação celular, de aumento no número de células. E ele é associado ao processo de mitose, tá? Vocês lembram da mitose, né? Divisão celular. Tá? E a diferenciação, o que é? A diferenciação nada mais é do que a especialização, tanto morfológica como funcional das células. Então, vocês sabem que o nosso corpo, né, todas as estruturas do nosso corpo são formadas aí por células e que essas células elas derivaram inicialmente de uma única célula que foi o zigoto, tá? Ou também chamada de célula-ovo. À medida em que esse zigoto ele foi se dividindo, se multiplicando, essas células, grupos de células foram se especializando em funções específicas para dar origem aí aos diversos órgãos e tecidos que a gente, né, tem no nosso corpo. Então, a diferenciação celular ela está relacionada ao processo de especialização. É quando uma célula ela se especializa em uma determinada função. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns esquemas para ficar assim mais claro para vocês. Então, o que é a proliferação celular? É a divisão celular, tá? A multiplicação no número de células. Então, a gente vai ter uma célula que quando ela se prolifera, ela vai formar aí células idênticas. A gente tem um processo de especialização celular, que é quando diante de um estímulo, uma célula ela vai e começa a se especializar, adquirir funções específicas que vão aí ajudar na homeostase do nosso corpo, nas nossas funções corporais, tá? Nós temos também a interação celular, que é quando essas células elas começam a interagir umas com as outras através de sinalização bioquímica. E essa interação que ocorre, essa mensagem, né, bioquímica que ocorre entre as células, vai fazer com que essas células elas respondam a esses estímulos de maneira aí diferente, tá? Nós temos também o movimento celular, também conhecido como migração, que é quando essas células elas conseguem sair de um lugar e ir para outro, tá? Então, associado ao processo de proliferação celular, a gente tem aqui o ciclo celular. Tá? O ciclo celular ele é associado aí ao processo de mitose. Então, para que uma célula ela possa se dividir, ela precisa fazer mitose. E a mitose, ela é um processo de divisão celular que envolve várias fases. Então, a primeira fase da mitose é a intérfase, tá? A primeira fase aí, na verdade, que antecede a mitose é a intérfase. Então, nessa fase, a célula ela está se preparando para ela se dividir, porque a divisão mesmo a gente chama de mitose. Então, antes da mitose, ocorre essa fase grandona aqui, que é a intérfase, que ela é demarcada e separada, enfim, subdividida em 3 subfases, que é a fase G1, que é a fase de crescimento celular. E quando a gente fala aqui crescimento celular, esse crescimento é em relação ao volume da célula, porque nessa fase G1, a célula ela começa a se preparar para entrar em divisão. Então, ela começa a sintetizar uma grande quantidade de proteínas, enzimas, de substâncias necessárias que vão aí exercer um papel fundamental nas próximas fases da intérfase e da mitose, certo? Então, logo depois desse crescimento celular exacerbado, devido aí, né, o grande aumento na síntese dessas proteínas, enzimas e substâncias necessárias, a célula ela passa aqui para a fase S, tá? Essa fase S é a fase de síntese de DNA, é uma fase de replicação do DNA. Então, uma boa parte das enzimas e proteínas que foram sintetizadas aqui na fase G1 são elas que vão ajudar aqui na duplicação do DNA. Então, a célula nessa fase ela vai fazer cópias de todos os cromossomos que existem aqui na célula. Essas cópias, né, mais na frente, elas vão ser aí
separadas para cada célula filha, né? Vão ser doadas aí para as células filhas que vão ser originadas a partir dessa divisão celular. Então, essa daqui é a fase de síntese de DNA, ou também chamada de fase replicativa, onde é a replicação do DNA. Logo em seguida aqui a gente tem a fase G2, que é a fase de crescimento e preparação final para a divisão celular. Então, nessa fase G2, a célula ela se prepara para ela literalmente entrar aqui na mitose e poder dar origem às duas células filhas. Gente, é importante que em cada uma dessas fases aqui da intérfase, entre essas fases a gente vai ter pontos de checagem, que são os chamados checkpoints, tá? Esses checkpoints, eles vão avaliar se realmente a célula, ela está se comportando da forma como ela deve se comportar durante um processo de divisão, de replicação do DNA. Então, por exemplo, aqui, olha só, nessa fase G1, como a gente já falou, é uma fase de crescimento celular e envolve muita síntese proteica, tá? Então, da fase G1, quando a célula vai passando pela fase S, ela vai ter o primeiro checkpoint. E nesse primeiro checkpoint, nessa primeira parada, né? A célula ela meio que faz essas perguntas assim, olha, o tamanho da célula está adequado para se dividir? Existem aí nutrientes suficientes para compensar, para fazer com que essa divisão celular ocorra? A adesão celular ela está adequada, né? Então a célula ela faz algumas perguntas para ela mesma, para ver se está tudo, né, ok. E estando tudo ok, né, tudo dentro dos parâmetros, é permitido, então, que a célula ela saia da fase G1 e vá para a fase S, que é a fase aqui de síntese de DNA. Então, depois que todo esse DNA que ele é sintetizado, né, a célula ela tende a passar para a segunda fase, que é a fase G2, terceira fase, na verdade, que é a fase G2. E aqui no intervalo, né, entre a fase S e a G2, a célula tem mais um ponto de parada, que é o checkpoint 2, tá? Nesse checkpoint, ela meio que pergunta, olha, a replicação do DNA foi completa? Significa dizer que todos os cromossomos, né, todo o DNA ali contido nos 46 cromossomos, ele foi replicado? Tá? Se não foi, a gente tem problema. Então, existem danos no DNA? Existe alguma base que de repente não foi, ou que foi colocada de forma errada? Existiu algum erro durante essa replicação? Porque se existir algum erro durante a replicação do DNA, a célula ela para nessa etapa aqui e automaticamente ela se dirige para a apoptose, para morrer, tá? Então, se ela não consegue, existem dois caminhos, na verdade, que a célula pode seguir. Ou ela pode ir para a apoptose, ou ela pode tentar um reparo. Então, inicialmente, quando a célula detecta nesse checkpoint algum erro, ela tenta reparar esse erro. E aí a gente tem aqui a ação das enzimas de reparo. Se essas enzimas de reparo, elas não conseguem reparar esse erro, automaticamente a célula ela entra em apoptose, tá? Isso é importante por quê? Porque se esse erro se perpetuar para as células filhas, ele vai continuar, né, sendo replicado para as células futuras, para as gerações de células futuras. E isso pode gerar aí um problema, um tumor, né, mais na frente, tá? Então a gente vai ter esses pontos de checagem aqui, que é o controle do ciclo celular, certo? E aí depois a gente vai ter aqui a fase G2. E aqui na fase G2, né, da fase G2 a célula ela começa a se preparar, então, no início da fase G2 existe outro ponto de controle importante para verificar, como eu já falei, a qualidade do DNA replicado. E aí depois da fase G2 a gente vai ter aqui, olha, a fase M, que é a mitose, tá? Então, aqui na mitose, a célula ela vai se perguntar se todos os cromossomos, propriamente, eles vão estar aí unidos no fuso. Então, para que essa divisão ela possa acontecer, gente, todos os cromossomos eles precisam estar todos condensados, todos unidos no fuso, tá? Porque se não tiver, pode acontecer ali algum erro durante a divisão celular e um conjunto maior de cromossomos para uma célula filha e um conjunto menor de cromossomos para outra célula filha. Então é importante que todos os cromossomos eles estejam ali, né, unidos nos seus fusos,
para que vá 46 cromossomos para uma célula e 46 cromossomos para outra célula, tá? Então, isso é muito importante. Bem, existe, né, quando a divisão celular ela ocorre de forma, né, da forma como ela deve ocorrer, ocorre então o desenvolvimento normal do tecido, tá? A gente tem aqui uma célula normal, essa célula ela entra em divisão celular, formando aqui duas células filhas. E dessa forma, né, à medida que essa divisão celular se propaga, a gente vai ter aqui a formação de um tecido saudável. Mas quando ocorrem erros nesse processo de divisão celular, a gente tem aqui, por exemplo, uma célula normal que houve erros, né, durante esse processo de divisão celular, digamos que o sistema de reparo do DNA no momento ele não funcionou e aí esse erro começou a se perpetuar, um erro, né, de replicação aí do DNA para as células, né, das futuras divisões. Então, esse erro começa a se perpetuar, tá? E aí a gente começa a ter mudanças genéticas nessas células. E aí a gente pode ter aqui a ocorrência de uma neoplasia maligna por conta, né, da falta de reparo desse erro, que era para ter acontecido aqui nesse processo de divisão celular. Tá? Então, assim, o crescimento anormal, né, para o crescimento celular normal, ele envolve mudanças no DNA da célula. Essas mudanças, geralmente, elas são reparadas, tá? Elas são corrigidas por um sistema de reparo. Mas quando esse sistema de reparo, por algum motivo, ele falha, esses erros, eles perpetuam nesse DNA e eles vão, então, sendo repassados à medida em que essas células elas vão se dividindo. E aí, a gente tem aí a formação de uma neoplasia maligna, tá? E o que é uma neoplasia? Uma neoplasia ela é uma lesão constituída pela proliferação celular normal, descontrolada e autônoma. A gente viu lá no ciclo celular que a célula, quando ela vai se dividir, ela tem ali os checkpoints em que ela para e ela ali faz uma espécie de questionário para ela mesma para ver se está tudo bem. Quando essa célula ela não consegue reparar os erros que estão acontecendo ali naquele processo de divisão, ela tende ao quê? A entrar em apoptose. Só que o que acontece? Quando ela não entra em apoptose, né, ela começa a ter esses erros sendo perpetuados. E aí essas células elas vão adquirindo características como, né, uma proliferação anormal, ou seja, elas perdem o controle aí desse ciclo celular e elas começam a se dividir de forma contínua, tá? Sem parada. Então, pode ter perda de diferenciação. Nós vimos lá nos primeiros slides que a diferenciação celular nada mais é do que uma especialização que a célula vai adquirir de acordo com a função, né, que lhe foi colocada aqui no nosso corpo. Só que uma célula neoplásica, ela vai perdendo tanto o controle, tá? De proliferação celular, a célula sempre está sendo estimulada a se dividir e ela vai perdendo essa característica dela, tá? Aquela característica que a diferenciava. Então, essa célula ela se torna uma célula indiferenciada. Então, em consequência, né, de alterações de genes que regulam aí tanto o crescimento como a diferenciação celular, tá? Então, assim, existe um grupo de genes que vão estar controlando tanto esse processo de proliferação, como também existe um grupo de genes que está relacionado aí ao processo de diferenciação celular. Então, quando a gente tem mutações nesses genes, a gente tem aqui um processo neoplásico se instalando. As neoplasias, gente, elas podem ser benignas ou elas podem ser malignas, se tornar malignas, tá? Quando elas são benignas, esse daqui é o aspecto de um tumor benigno. Então, a gente vai ter um tumor benigno geralmente muito bem delimitado, tá? O tumor maligno não. Todas essas células que vocês estão vendo aqui, olha só, mais escuras, são células malignas. Percebam que não existe uma delimitação aqui. E percebam que as células normais, essas que são aqui, né, rosa claro, são células que elas têm uma certa forma, né, são células mais redondinhas, porque elas são células que são diferenciadas, são células especializadas ali em uma determinada função.
À medida em que elas foram perdendo essa característica de diferenciação, que elas foram perdendo essa especialização, olha, elas vão ficando com uma morfologia diferente, tá? O que caracteriza aqui também é uma característica maligna. Quando a gente compara aqui, por exemplo, a forma das células no tumor benigno, a gente percebe que essas células elas permanecem diferenciadas. Bem, nós vamos ter aqui uma características, né, dos tumores benignos. Eles vão ser formados por células neoplásicas ou transformadas que determinam aí um comportamento biológico da neoplasia. Então, essas células, elas perderam aí essa característica de controle da proliferação. Células malignas, a gente vai ter aqui o estroma, né? E esse estroma ele vai ser formado por uma grande quantidade de células inflamatórias, tá, gente? Mais um tecido conectivo, que é o tecido conjuntivo, mais vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles são muito importantes para o crescimento tumoral. Então, o que geralmente ocorre aqui no tumor maligno é um fenômeno que a gente conhece como angiogênese. Esse tumor maligno, ele começa a diferenciar células, eles vão diferenciando as células para que essas células elas possam formar vasos sanguíneos que vão estar ali alimentando o tumor, certo?